estreitas e compridas da Casa do Rio, não vou explicar. E eu adotei, retirando alguns edifícios, usando essa métrica e criando estas faixas para um conjunto de jardins abertos para o rio e um longitudinal que faz uma espécie de alameda. Esse aqui. Portanto, os edifícios têm esta proporção de habitação, que funcionam numa linguagem perto da tendência, como se fossem barracões do Porto ou armazéns, ou telhados, mantendo essa modulação positivo e negativo existente, e depois o próprio edifício EDP usava uma métrica em que já não era na horizontal, mas ia sobrepondo. Um pouco com esta imagem dos contentores, em que estão baixo estacionamento as bandas, depois estão o resto de chão, ia sobrepondo algum malabarismo, de maneira a criar, conforme o programa, cada piso tinha o seu terraço e o seu cobertor. Portanto, depois, como se pode fumar, eu agora penso que é tipo feito cá fora, fuma um cigarro, ou tem uma cafeteria, ou faz uma reunião, porque estava um tempo ainda por cima isto em cima do rio. Então, uma espécie destes volumes, que eram em vidro e ferro, que eram sobrepostos, alguns em situações limites. As maquetes para estudar tentei com os engenheiros, quando se diz esse limite, ter o máximo de suporte de fiabilidade do sistema, portanto, daí a fazer este tipo de maquetes e ter a garantia que era execuível. Mantive uma coisa que parece que não era muito importante, que era uma ruína neogótica que foi feita para o Dom Carlos mover os gasómetros. Portanto, é uma ruína, é um cenário, um outdoor, em que o Dom Carlos ia passar aqui e havia uns gasómetros, e então achavam os gasómetros muito feios, porque eram máquinas, e fizeram esta ruína e pediam para manter. Portanto, eu não a mantive no exterior, mantive no interior. E, portanto, isso era o efeito que havia do embasamento e destes dois corpos, que eram serviço, administração, isto para o lado das traseiras, explorar o máximo possível das consolas. Depois está estudado pelo tal engenheiro, portanto, aqui fazia uma espécie de antecâmara da entrada onde tem as recepções e a ruína ficava. Eu que por um lado queria ganhar o concurso e eu tinha que manter a ruína, por outro lado não achava graça nenhuma à ruína. Portanto, escondia. Portanto, isso é o estudo de... baseei-me também nesta solução em que o problema não era desenvolver a estrutura no sentido longitudinal, depois através da triangulação do ferro as peças ficam rígidas, o problema era da triangulação no sentido longitudinal, quando há sobreposição dos núcleos, os núcleos agarram os elevadores e as escadas, são feitas com os bacamares de betão, mas noutros sítios era preciso suster os balanços, e então fazia-se na mesma vigas triangulares, mas depois com os pavimentos falsos, os tetos falsos, apareciam insolitamente este tipo de pilares que retirei de um edifício que é os escritórios da Ferrari. É um edifício muito antigo, já tem 18 anos, acho que já mostrei aqui, mas agora acabei de construir, e é uma torre que era um plano antigo, em que eram 3 arquitetos, um espanhol, um Cis a meio, com estes 3, e eu aqui na esquerda, que sou o vermelho. Eu propus, na Avenida da Boa Vista, fazer estes 2 edifícios, um mais comprido e baixo, que remata e tem uma certa volumetria em relação à rua que está aqui à esquerda, e depois desenvolvia uma torre atrasada, fazendo uma praça à frente, só um pouco a imagem do Sigra em Nova Iorque, que tem uma certa atenção e um certo ponto insólito, porque está na retaguarda, enquanto os edifícios estão todos alinhados. Depois, numa segunda fase, o CISA entra para fazer o segundo lote. Eu já tinha estudado a modulação da estrutura que vou explicar a seguir. Portanto, ele usa a mesma dimensão e avança para a face da Avenida da Boa Vista e, portanto, remata a praça à direita, no fundo. Depois, na rua que está a meio, que nos separa, fizemos a plataforma juntando as duas praças, e depois a segunda torre dele vem lá atrás e faz outra praça. Portanto, está ali um conjunto. Desta altura, estávamos a trabalhar, está há 20 anos, em Salzburgo, e esta ideia fomos lá algumas vezes, porque eu trabalhei no concurso dele do casino e tinha feito um hotel também em Salzburgo,
E o Porto, nessa semana, também ganhou o campeonato da Europa. Eu achei graça que ganhou o Cisa e eu e o Porto. E, portanto, aqueles passeios claros em Salzburgo, das articulações das praças, que se vão funcionando em zigue-zague, com aglomerações, e que a pessoa passa um lado, uma porta, e de repente uma praça grande, depois uma praça pequena, uma igreja, uma praça grande, uma lá. E este suceder espaços, portanto, foi um ensaio. O projeto de Cisa não foi para a frente, o meu foi, e na altura, nestas são alturas que eu já mostrei aqui há 20 anos, e na altura, portanto, depois eu tinha um gabinete inglês e americano para otimizar a torre, e achei graça que foi bastante importante. Eu tinha feito casas até aí com piso, 2 pisos, portanto era um arquiteto chamado de Vão de Escada, e de repente deparei um banco, na altura era o BPI, cheio de agentes americanos e ingleses para optimizarem isto. Não havia a moda da sustentabilidade, mas era para otimizar. E, portanto, os bombeiros definiram a altura máxima, foram os bombeiros que usaram a azeitona e disseram 70 metros, não há mais. Entre os 70 metros e o pavimento dividimos, ao ponto de forma, no número possível, com 3 metros de altura livre para escritórios, o número de andares, e depois tivemos que estudar a largura que foi dada pela espessura das lajes deste edifício, que não impediu que se tirasse um andar. Portanto, até aqui era 25, até aqui era 27, até aqui era 32, já não dava aos 3 metros, já se podia andar. Então fiquei em 27. Portanto, achei graça. Não achei graça nenhuma, não todo. Comecei a perceber que a cidade dos Estados assim, que o bombeiro vem aqui, os andares, portanto, são estes, porque há uma lei que diz aqui, e depois os engenheiros dizem que com lajes de 27 só podes fazer um vão. Portanto, a silhueta ficou feita. Lembrei-me do Vinhola, porque aqui está, bem, coitado do homem, com tantas proporções, mas realmente existe um pós-modernismo. Não é o pós-modernismo, os frontões e não sei o quê, porque isso mas existe, quer dizer, enquanto que o modernismo é uma espécie de continuação da história e do clássico. Não é por acaso que Corbusier fazia as Vilas Savoias e a Vila Gacha, e depois desenhava os traçados reveladores dos palácios renascentistas e tal, mas existe um pós-classicismo, este mecanicismo, que é como se fazem as cidades hoje em dia. Quem eu disse tem muito a ver, mas é afinada as proporções. E realmente é uma realidade. Então, daí, achei que estes princípios clássicos de fazer a torre, que tinha estudado, que tinha este desenho, que tinha a maneira como toca no chão, a maneira como o corpo se desenvolve, a maneira como remata no céu, a composição tripartida, isso não interessava nada, porque isto era um problema que era um, depois mais 2 e tinha que também. Então, era um sistema, são imagens de discussão de materiais, que também ninguém sabia os materiais, porque hoje, no classicismo, havia uma certa ligação entre os materiais, o sistema construtivo e a linguagem. Estava sempre ligado. Um edifício em pedra tem mais ou menos desta forma, um edifício em madeira tem esta. Hoje em dia, com as hipóteses técnicas, pode fazer um edifício de madeira com uma estrutura de ferro e, portanto, já não é de madeira. Portanto, existem variantes. Então, a decisão do material e das fachadas, a apresentação do edifício é arbitrária. E não tem mal nenhum. Quando digo arbitrário, não é pejorativo. A arquitetura é sempre arbitrária. O projeto é que depois transforma a arbitrariedade em coerência. As pessoas fazem porque gostam ou parecem. Há cá análises científicas que se chegavam. Então, a discussão com os administradores do BPI era um em ferro, sem vidro, e porque os madeiras devem pensar. E, portanto, devia ser granito, porque era o banco do Porto e tal. Prestígio, o certo que estava mais moderno, devia ser vidro. Bom, passou-se. Eu resolvi fazer a fachada resistente, a estrutura toda na fachada. Portanto, essa discussão passei um pouco para os engenheiros, porque disse: eu preciso desta pilagem, eu preciso destas vigas, isto tem que ser assim. E a discussão com os engenheiros é muito mais efetiva